Mônica, conta um pouquinho de você aí. Gente, para quem não me conhece, eu sou a Mônica Amorim. Tô aqui no Instagram com essa conta que eu amo tanto com esse trabalho desde 2017. Desde janeiro de 2017 para cá, eu venho dedicando, né, a minha vida a essa história aqui com mulheres também no Instagram. O meu foco, né, principal é moda, beleza. Então a gente mostra looks, a gente mostra maquiagem, um pouquinho de tudo nesse ramo. Mas eu também tenho uma coisa que arde muito dentro do meu coração, que é a palavra do Senhor. Tá até aqui, ó, pertinho de mim. Eu sou Isso, evangelista, Mônica. né? Eu sou evangélica, eu sou evangelista. Então, Perfeito. sempre que eu não, assim, independente do tema, sendo moda, eu tento trazer, né, a palavra do Senhor, o quão maravilhoso que é Jesus estar em nossas vidas em tudo. Então, além de tratar sobre isso, mostrar o meu dia a dia, minha vida com a minha família, eu gosto muito de trazer uma palavra aí de motivação, né? Sempre estou trazendo para as mulheres uma palavra assim sobre sonhos, sobre projetos, sabe? Porque é o que eu vivencio. Eu creio que eu sempre falo, eu sou um milagre ambulante, né? Eu sou uma pessoa que Deus tem abençoado minha vida a cada dia. Tem dificuldade? Tem problema? Lógico que tem, todo mundo tem. Mas eu tenho Toda. muito que agradecer ao meu Deus, porque Ele é maravilhoso. Então, essa é um pouquinho do resumo da Mônica. Essa Que sou eu. delícia, Mônica. E na verdade, assim, é isso que nós queremos mesmo, Mônica. São mulheres assim como você, mulheres que estão aqui para edificar, né? Outras mulheres. É isso que a gente quer trazer aqui para a Dualmi. Porque a Dualmi, Mônica, como a gente já conversou, você já conheceu um pouquinho, é uma mulher que quer, é uma empresa, um projeto que quer edificar mulheres para que realmente as mulheres entendam que é corpo, alma e espírito, né? E assim, esta palavra de Deus, né? Estar em conexão com Deus, eu acredito que é o que nos move, né, Mônica? E isso é lindo demais. E é como você falou, né? A beleza, a moda, é tudo muito relacionado com o amor próprio. E eu acredito que a Autoestima, partir do né? momento isso, e quando a gente se ama, né, Mônica? Quando a gente se ama, a gente tem condições de amar ao Desculpa. próximo. Nós vamos falar, assim, muita coisa gostosa, realmente relacionada aí com o universo feminino, né? Com o corpo, com a alma, com o espírito. A Mônica vai trazer um pouquinho aí pra gente. E, Mônica, é muito lindo e muito gostoso estar com você, justamente por isso mesmo, porque você é uma mulher que edifica a vida de outras mulheres através da palavra de Deus, através da beleza, da moda, mas principalmente através da palavra de Deus, né? Amém. Trazendo essa mulher na totalidade. O nosso tema de hoje é aprenda a escutar o seu corpo, né? Escute o seu corpo. E eu fui buscar na palavra do Senhor, né? Tem várias passagens que vai falar sobre essa questão, né, do corpo. Mas uma que às vezes vai ser até clichê. Ah, eu sabia que ela ia falar disso. É a passagem que está lá em 6,19, onde fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Olha como essa palavra, apenas essa frase, é tão profunda. Que responsabilidade nossa, né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Do Espírito Santo. E o nosso corpo é do Senhor, é totalmente dele, Uhum. né? Totalmente dele. Então, tudo que envolve o nosso olhar, o nosso falar, o nosso ouvir, né? O que a gente tem, o nosso agir, vamos colocar assim, as nossas ações, né? No cotidiano, no dia a dia, no trabalho, o que sai da sua boca, o que você olha, o que você pensa, o que você ingere, né? O que você Exato. faz, nós temos que pensar bem profundo. Não é só uma coisa terrestre, mas é uma coisa também espiritual. O nosso Com corpo, certeza, amor.
aquilo que afeta o nosso corpo vai afetar na nossa vida, afeta em tudo, né? Afeta assim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Às vezes a gente toma um remédio, vamos falar assim, e a gente fica com aquele mal-estar, aquela coisa ruim, acabou o dia, né? Acabou o dia. Assim, é uma coisa que te tira daquilo que você estava fazendo, daquilo que você tinha para fazer. Então, nós temos que olhar a nossa vida como o templo do Espírito Santo, né? Pensar muito bem no que fazer, nas atitudes, no que tomar, né? Nas ações mesmo. Vou focar nisso. Eu creio que é o Espírito Santo de Deus. Nas ações, a gente tem que ficar ligada, né? Que o nosso corpo é muito especial, né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E uma coisa eu quero te dizer que às vezes vai até impactar. O Espírito Santo de Deus não faz morada em lugar sujo, né? Em lugar fedido, em lugar que não é legal. Aí você olha aquilo te incomoda de uma maneira, e isso reflete muito. Levando para o espiritual é da mesma forma. Se a casa está bagunçada, as coisas não vão para frente. Então, fica com essa palavra. Eu, como evangelista, não podia deixar de falar, né? Baseando aqui no Com espiritual, na certeza. palavra. Vamos aí aprender a ouvir o nosso corpo, aprender um pouco mais sobre o nosso corpo, né? O que é bom, o que não é. Vamos usar uma balança aí e eu tenho certeza que vai ser bem melhor. Vai ser incrível, Mônica, e exatamente isso, né? Eu acredito que isso que você acabou de falar é motivo suficiente para que a gente queira, para que nós queiramos nos cuidar, né? Para que a alimentação ela não tenha mais aquele olhar como se fosse um cuidado só estético, né? É um amor próprio, é uma conexão com Deus, porque eu Claro. creio muito. E nós gostamos muito de falar na Duomi, Mônica, que assim, uma mulher com dor de cabeça, uma mulher sem disposição, uma mulher mal-humorada, uma mulher de TPM, uma mulher com qualquer tipo de dor, é uma mulher que não consegue ter conexão com Deus. Nós precisamos estar bem conosco para que a gente tenha conexão com Deus. O nosso corpo dá sinais maravilhosos. Eu falo, Mônica, que Deus ele foi tão incrível e tão sensacional quando ele montou o nosso corpo. O homem, ele pode tentar. Ele pode tentar fazer uma máquina semelhante ao nosso corpo, mas jamais ele vai conseguir com tanta riqueza de detalhes. Verdade. Porque o nosso corpo, ele dá sinais para nós. Nós, frequentemente, tentamos silenciar o nosso corpo através do remédio, né? Através infelizmente, de bebida alcoólica, de drogas. É claro que cada um tem as suas escolhas e eu não estou dizendo aqui pode ou não pode algumas coisas, só estou dizendo e estou querendo trazer que o nosso corpo, ele fala conosco. Com certeza. Nosso corpo é uma máquina maravilhosa e nós precisamos aprender a escutá-lo. E ele fala, Mônica, tá? Eu não sei se você já passou por essas experiências, mas eu tenho experiências deliciosas com o corpo, contando para mim realmente o quanto ele queria a minha atenção. E muitas vezes, mulheres, a doença, ela é sim um pedido de atenção do corpo, sabe, Mônica? Às vezes a gente está precisando daquele tempo para nós. Eu atendo tantas mulheres que têm problemas de saúde relacionados ao corpo, uma candidíase, um fungo exacerbado na pele, em rosácea, em acne, muitas vezes um fungo capilar, né? Muitos sintomas desse corpo, que é como se esse corpo estivesse implorando a atenção. Então, assim, tudo no nosso corpo fala e nós não podemos mais ignorar os sintomas que o nosso corpo demonstra, os sinais que o nosso corpo demonstra que realmente ele precisa de atenção. Porque para que uma patologia, para que uma doença se estabeleça, não é da noite para o dia. Existe todo um processo de construção de uma doença. Um câncer, por exemplo, que é uma doença tão grave hoje em dia, né? O corpo já deu muitos sinais de que aquele câncer estava ali, de que aquele câncer apareceria. E a gente foi ignorando, né? Então é nosso dever como mulheres, e realmente nós somos ali
as administradoras do lar, não é mesmo, Mônica? É nosso dever como mulheres não só cuidar do nosso corpo e escutar o nosso corpo, mas aprender a escutar o nosso corpo para que a gente aprenda a escutar o corpo do outro, do nosso marido, dos nossos filhos, né? Então, assim, como é importante que a gente faça isso, porque o nosso corpo sendo uma máquina perfeita, ele vai falar conosco. Quantas vezes, Mônica, nós cuidamos mais da máquina de lavar, do carro, do liquidificador, do fogão, do forno, que são outras máquinas que nos cercam, e não cuidamos da máquina que é mais importante, que é o nosso corpo. Verdade. Negligenciamos o nosso corpo. Então, através da alimentação, nós podemos ter essa demonstração de amor. E aí eu quero trazer um pouquinho disso, porque quando o nosso corpo fala, se a gente aprende a escutar, a gente vai ter respostas incríveis do nosso corpo. Bacana. Então, assim, Mônica, eu vejo muitas mulheres, e eu acompanho muitas mulheres que têm problemas, por exemplo, com dores de cabeça, né? Eu não sei se você já teve problemas assim, mas assim, como as mulheres sofrem com isso. E é como eu falei inicialmente, né? Às vezes isso afasta a mulher de Deus, por quê? Porque é difícil a gente orar, é difícil a gente se conectar com Deus quando estamos realmente com uma dor de cabeça, né? Sim. E aí, o que essa dor de cabeça quer dizer para mim, né? Será que eu não estou trabalhando demais? Será que eu não estou me cansando demais? Será que eu não estou tensionando demais esse meu corpo? Será que eu tenho alguma alergia a algum alimento que eu estou ingerindo e isso está me gerando uma dor de cabeça? Será que eu estou ingerindo cafeína demais? Será que eu estou comendo doce demais? Porque o açúcar também pode causar sintomas Sim. como enxaqueca. Eu tive uma paciente que ela é uma cliente de um dos nossos programas do Dual Me, e ela fez um relato que me deixou assim impressionada. Ela disse para mim que antes de fazer o programa, ela tinha dias que passava lá a manhã inteira, ia conseguir se levantar só meio-dia, 1 hora da tarde, com tanta dor de cabeça que ela tinha. E esse sintoma de dor de cabeça geralmente acontecia às segundas-feiras, porque no domingo era um dia que ela abusava, por exemplo, do consumo de doce. E aí ela identificou que o doce estava trazendo esse malefício para o corpo dela. Então eu não estou aqui para dizer que o doce não pode ser consumido, né? Hoje eu trago uma nutrição que não é uma nutrição de proibição, é uma nutrição de conhecimento, né? Porque muitas coisas para mim, Mônica, elas não são mais viáveis. Por quê? Porque o meu corpo não aceita. Mas podem ser viáveis para você. Então hoje a gente não pode excluir ou incluir um alimento. Muitos alimentos saudáveis, eles podem trazer alergias alimentares para o corpo de algumas mulheres, de alguns homens, que podem causar prejuízos grandes. Inclusive, a gente pode ter transtornos comportamentais relacionados com processos alérgicos. Então, às vezes, aquela criança muito agressiva, aquela criança que não para, aquela criança hiperativa, será que ela não é uma criança alérgica? Então, olha como o corpo fala, olha como o nosso corpo dá sinais. É que muitas vezes a gente não sabe escutar os sinais, né? Então, assim, quando a gente poderia imaginar que um problema de comportamento, seja de uma pessoa adulta ou de uma criança, pode ter relação com a alimentação. Pode ter relação, Mônica, com o excesso de corante que essa criança está ingerindo ou que esse adulto está ingerindo. Algumas coisas são clássicas, por exemplo, ressaca após bebida alcoólica é clássico, né? Então, assim, para quem ingere bebida alcoólica, a ressaca após bebida alcoólica é uma coisa meio clássica. Eu bebo, se eu bebo demais, eu acabo tendo dores de cabeça, acabo tendo mal-estar, ficando indisposto no dia seguinte. Mas sabia, Mônica, que existe ressaca também de alguns alimentos? Olha então, só. nós podemos ter sintomas relacionados, muito parecidos com a ressaca, com a bebida alcoólica, mas de outros alimentos. Por exemplo, do açúcar, por exemplo, do carboidrato, ou então de aditivos alimentares. E eu falo, Deus trouxe tudo pronto, é que infelizmente o homem foi bagunçando tanto, foi enfiando tanto corante nessa alimentação,
tantos aditivos, tanto cruzamento, tá? Por exemplo, o trigo, né? O trigo, na verdade, o problema, a gente brinca que o trigo que Jesus Cristo consumia não era o mesmo que o nosso, né? O pão dele não era o mesmo que o nosso. Porque, infelizmente, Mônica, a população cresceu absurdamente. E na casa do pobre e na casa do rico, o que tem em comum? É o pão. E o pão, ele tem essa coisa da cultura, né? Ele é muito cultural. Então, na mesa de todo mundo tem o pão. Então, como a população cresceu muito, esse trigo, ele precisou crescer, a demanda do trigo precisou crescer. E aí, é nessa necessidade que o trigo fosse feito em larga escala, tanto a produção quanto o armazenamento desse trigo fez com que a qualidade do trigo diminuísse demais. Então, hoje nós temos um problema muito grande com o trigo, que é a questão dos cruzamentos genéticos para que ele cresça mais rápido. E isso faz com que o trigo tenha mais glúten. E quando o trigo tem mais glúten, isso pode prejudicar o nosso intestino, trazendo inflamação e gerando uma série de desordens aí no nosso corpo. Mais do que isso, eu penso no armazenamento desse trigo, porque o armazenamento desse trigo, infelizmente, como é em larga escala, em grandes quantidades, Mônica, ele acaba sendo armazenado de uma forma errada. E hoje, dentro do nosso país, a nossa legislação permite que haja sujidades nesse nosso trigo. Ou seja, existem fragmentos de insetos, fragmentos de sujeira no nosso trigo, no trigo que a gente consome. Então, muitas vezes as alergias ao trigo, né, ao glúten que a gente fala tanto, nem é ao glúten propriamente dito. Pode ser, por exemplo, um excesso de ácaro por conta do armazenamento errado desse trigo. Né? Uau. E aí a gente tem pessoas que são alérgicas a esse trigo por conta realmente dessa sujidade. E aí a gente acompanha aqui alguns comentários falando em relação ao pão. Eu amo pão, né? Meu queijo eu não tiro. Gente, faz a experiência, tá? E aí eu não tô, vamos dizer assim, não é mais aquela coisa da proibição, é aquela coisa, experimenta, né? Se te fizer bem, permanece. Se não fizer sentido para você, tá tudo certo. A gente brinca assim, Mônica, tá tudo bem, tá tudo certo, cada um tem a vida que merece, né? Porque as nossas escolhas fazem quem nós somos, né? Então as pessoas às vezes culpam Deus, culpam o mundo, culpam o outro, mas não percebem aquilo que elas colocam dentro da própria boca. E que culpa Deus tem pelas dores, pelas doenças? É claro que Deus é um Deus impossível, Ele pode curar todas as coisas, mas toda ação tem uma reação, né? Então, tudo que a gente faz... A gente tem um problema muito do vitimismo, né? Eu tô pensando muito sobre isso, né? Assim, se faz de vítima de tudo, né? Você é a única vítima da situação, mas você criou aquela situação. Então, faz todo sentido o que você está falando. Uhum, exatamente. E não dá para a gente se colocar como vítima, o que a gente fala muito na Dual Me. Então, assim, Mônica, a Dual Me é uma empresa que trabalha muito com essa união de corpo, alma e espírito. Recentemente, nós criamos Coragem, até porque as mulheres de Deus precisam ser mulheres corajosas, né? E começamos a falar mais do espírito. É claro que tem todo o temor, né, Mônica? Você fala de Deus e você sabe, nós temos que ter o temor ao Senhor quando falamos em nome dele, né? E eu e a Mariana é minha sócia, ela é Master Coach, nós nos preparamos para isso, em oração, em conhecimento da palavra, estamos também sempre com as nossas Bíblias em mãos, sempre pedindo que o Espírito Santo fale através das nossas bocas, né? O nosso forte, Mônica, é mesmo falar sobre corpo e alma. E a alma, ela diz respeito ao sentimento e aos pensamentos. Então, a Mari, como Master Coach dentro da Dual Me, ela fala muito sobre essa questão dos pensamentos, a qualidade dos pensamentos. E se a gente for na palavra de Deus, em Romanos 12:2, fala muito sobre a renovação dos pensamentos, né? Que através da renovação dos nossos pensamentos é que nós vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu creio muito nisso, né? Amém. E quantas vezes queremos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus pensando coisas negativas, tendo pensamentos negativos, né? E todo pensamento negativo, Mônica,
ele gera químicas no nosso corpo. Então, os nossos pensamentos, isso não é positivismo, não é pensamento positivo, isso é neurociência, isso é comprovado cientificamente, que os pensamentos produzem no nosso corpo substâncias, neurotransmissores, que são capazes de mudar a nossa fisiologia. O câncer mesmo, Mônica, o câncer ele pode ser, um dos tratamentos do câncer são os pensamentos positivos. É trazer coisas boas para a nossa mente, para que o nosso corpo produza. Quando nós unimos corpo e mente em um projeto só, como a Dual Me faz, nós estamos trabalhando com a totalidade. E nós escolhemos trabalhar com mulheres. Por que mulheres? Justamente por isso que eu falei. Porque a mulher ela é o termômetro do lar. Né? Uma mulher mal-humorada, ela deixa os filhos mal-humorados. Ela deixa o marido mal-humorado. Agora, se uma mulher contagia com seu sorriso, homem nenhum, filho nenhum consegue ficar sério diante de um sorriso agradável de uma mulher, tá? Mas, Mônica, fala pra mim, como sorrir quando a gente tá com dor? Quando o nosso corpo chora, tá? Verdade. Quando a gente tem uma cólica, quando a gente tem uma dor de cabeça, quando a gente tem uma dor articular, quando a gente tem uma dor no estômago, quando a gente tá com o intestino preso, quando nós estamos com gases, tá? Então, assim, é por isso que é tão importante esse cuidado com o corpo, para que haja, de fato, uma melhor resposta desses pensamentos, desses sentimentos, para que nós possamos ser essa mulher que edifica o nosso lar. Amém. Essa mulher que traz paz, que traz tranquilidade, que traz serenidade. Como é que tá a tua relação com o seu corpo? Né? Você tem tido uma relação de amor ou de ódio com esse templo do Espírito Santo? Como é que tá a sua aceitação quando você se olha no espelho? Porque, Mônica, tudo fala. Uma gordurinha fala, né? Uma celulite fala. Mônica, você sabe que celulite pode estar dizendo para nós que o nosso corpo ele tem um processo inflamatório. Um processo inflamatório em pequeno grau, mas um processo inflamatório que precisa ser tratado. Porque muitas vezes inflamação gera uma fragilidade imunológica que gera vários problemas no nosso organismo. É importante que a gente entenda que uma celulite pode dizer muito mais do que só um furinho na nossa no nosso bumbum, tá? Que incomoda. Uma celulite pode dizer para nós, uma mulher com muita celulite, ela diz para mim que é uma mulher que está muito inflamada. Então é uma mulher que precisa de cuidados. É muito importante que a gente realmente pense nesse corpo dessa forma, que nós construamos um bom relacionamento com esse corpo. Ele não precisa ser perfeito, sabe, Mônica? Né? Ele não precisa ser perfeito. Ele só precisa estar funcionando bem. Pode falar. Gabi, eu tive uma experiência, assim, tem muita relação com o que você está falando, na minha pós-gestação, né? Uhum. Eu engravidei pesando 69 quilos, cheguei a 86, então engordei 17 quilos no total. Né? Eu já estava acima do meu peso, não me cuidava mesmo, e aí eu ganhei mais desses 17. E o pós, ali na gestação, assim, eu não me preocupei com nada, curti a gestação, assim, sem preocupação. Só no finalzinho ali, como eu queria muito parto normal, eu levei uma prensa da minha médica que falou: ou você muda, ou você não vai ter parto normal. Então, ali no finalzinho, para equilibrar, não ganhar mais peso, eu mudei a minha alimentação. Porém, ainda assim, ganhei os 17 quilos, né, a mais. Então, tudo isso aí que você está dizendo, eu tô aqui me vendo, né, na questão do corpo. Bom. Depois que passou a minha gestação, vem ali o primeiro mês, segundo mês, é um baque, porque o seu corpo mudou, transformou. E essas emoções, né? O pensamento, se olhar, nossa, como isso afeta
em tudo, né? A gente tem muitas mulheres que eu creio assim, que às vezes não tem tal estrutura e entra em depressão, né? E tem a depressão pós-parto, que se vê numa situação ali que eu vou fazer? Criança chorando, você se sente feia, tem aquela história, né? Você olha pro seu esposo, ele tá lá do mesmo jeitinho, sabe? E você ali fica desesperada. Então, essa questão em relação ao corpo é totalmente real. Eu passei por isso, sabe? De me olhar e chorar, sabe? E chorar, e chorar, e chorar. O que a gente não pode é se conformar. Eu gosto muito dessa palavra, sabe? Mas não adianta a gente falar só, né? A gente tem que fazer, a gente tem que buscar, a gente tem que ir à luta. Só vou Sim. resumir aqui, tá? Eu, Uhum. depois de tudo isso, eu não lembro exatamente o período de tempo, mas eu lembro que eu falei, não, eu não posso ficar da maneira que eu estou. Eu não lembro o período de tempo, mas eu sei que eu fui atrás, eu me motivei a não me conformar com aquela situação, sabe? E eu via que aquilo Uhum. dependia só de mim. Então, fácil não é, tá, gente? Tem até seguidores que perguntam, o que você fez para ficar tão magrinha? Gente, não se iludam. Eu não tô tão magrinha, mas claro, eu mudei né, o meu corpo, mudei a minha situação. Tipo, hoje em dia eu falo assim, uau, como eu consegui? Até minha esses dias, ela falou assim, eu achei que você não ia conseguir, mas eu consegui, gente. Eu sei que eu emagreci mais de 20 quilos, né? Olha, Assim, Mônica, engordei que legal. 17, mas eu emagreci mais do que eu já tinha ganhado. Mereceu. E não é fácil, gente, não é. Até hoje eu tô relutando, sabe? Eu tive a mesma situação depois que eu parei de amamentar. Eu levei um susto, assim, ó, em pouquíssimo tempo. O meu peso mudou Ganha. também, disparou. Eu achava que era mito, mas é totalmente verdade. Amamentar, assim, tira umas calorias boas. Emagrece. Sim, muito. Vou Sim, comentar sobre isso. sim, mas a gente tem que, na verdade, a gente precisa, sim, se cobrar, tá? Eu gosto muito de uma frase que eu já até falei várias vezes no meu Instagram, né? Se ame mais e se cobre menos. Porém, Uhum. quando a gente se ama mais, é aquela questão que você falou, você se ama ao ponto de cuidar de você, né? De cuidar do seu corpo, de cuidar do que você ingere, de cuidar aonde você vai, de cuidar o que você fala. É ser um pacote completo, né? Então, se amar mais e se cobrar menos, faz sentido. Ah, mas eu sou mulher, eu me cobro. Com certeza a gente se cobra, né? Eu não tô Sim. falando assim, não se cobre. Eu tô falando assim, se ame mais do que a cobrança, né? Quando você se olhar no espelho, talvez você vai. Outra coisa que, nossa, eu tenho muito assim comigo, é comparação. Quanto tempo, Gabi, eu fiquei naquela história de não sair do lugar por comparar. Pare de se comparar tanto, porque fulano é assim, porque ciclano é assim, porque ela faz isso, porque... Não, gente, a gente pode fazer, levanta aí, né? Vamos a gente fazer a Sim. diferença. Vamos a gente se surpreender, né? Vamos fazer a diferença aí. É por isso que nós trazemos, Mônica, muito essa união de corpo e mente. Porque é claro que a depressão pós-parto, ela tem um pouco a ver com essa questão do corpo, o corpo muda. Por mais que a mulher não tenha ganho muito peso, o corpo muda. Mas mais do que isso, Mônica, a depressão, não só pós-parto, mas a depressão em si, ela é muito ocasionada pela falta das químicas no nosso organismo. Então, assim, o nosso corpo, ele precisa de algumas vitaminas e minerais especificamente para que haja formação de neurotransmissores, de hormônios,
para que haja realmente os hormônios, por exemplo, relacionados com o bem-estar, com tomadas de decisão. Então, existem neurotransmissores e hormônios para tomadas de decisão, para o bem-estar, para estar bem, para dormir bem. Então, todo o nosso corpo ele é regido, por isso que eu falo que é uma máquina perfeita. Eu quero que as mulheres entendam que alguns nutrientes eles são essenciais para a formação de neurotransmissores no nosso organismo, para que haja uma saída para a depressão que não só na medicação, né? Porque muitas vezes a gente só encontra na medicação. Então, eu sou muito ansiosa, eu preciso tomar remédio, eu sou deprimida, eu preciso tomar remédio. E muitas vezes o quanto a forma como nós nos alimentamos na gestação, não só para não ganhar peso, mas os nutrientes que nós escolhemos na gestação são essenciais para que não haja uma depressão pós-parto, né? Então tá muito relacionado com essa coisa do corpo, com essa coisa do se olhar, do se aceitar, mas assim, realmente não é só isso, tem muito a ver com essa questão realmente da fisiologia do corpo, né? Do que o nosso corpo precisa para produzir os hormônios, né? A serotonina tão essencial. Então, assim, Mônica, é importante que as mulheres saibam que a depressão pós-parto, como o que você passou, que é muito legal a experiência, porque a experiência, né, que você passou, muitas outras mulheres foram relatando ali que elas também passaram. Essa experiência da depressão pós-parto, ela é muito real, mas ela tem solução, ela pode ser solucionada ou ela pode ser prevenida. E quantas mulheres, muitas vezes, elas acabam não sabendo disso e elas acham que a única solução é a medicação. E aí vem aquele sofrimento, porque elas precisam ao mesmo tempo amamentar e ao mesmo tempo tomar um remédio. E muitas vezes as mulheres, elas não conseguem sair sozinhas daquela situação, porque não é só uma questão de, ela tá triste. Não, gente, é fisiológico, é muito mais corpo, que isso. sabe? Então, assim, o que eu quero perguntar para as mulheres, de uma forma geral, o que eu quero fazer você, mulher, pensar nesse exato momento, qual é a sua dor hoje? Seja ela física ou seja ela emocional. Aonde está doendo, né? Qual é a sua dor, né? O Quanto é que profundo dói em isso, né? você? E o que essa dor quer te dizer? Porque se for só uma dor e a gente não escutar essa dor, Mônica, o que vai acontecer? É só uma dor. Ela vai se perpetuar, vai trazer outras dores e pronto. Eu gosto muito de dizer para as mulheres, e também é bíblico, que Jesus veio para que a gente tenha vida. E para que a gente tenha vida em abundância, né? Então, assim, se existe algo na nossa vida que não é abundante, por exemplo, se a minha saúde não é abundante, uma saúde abundante não é só a ausência de doença, mas é um corpo que funciona bem. Então, se a minha saúde não abunda, eu não estou recebendo tudo de Deus. Eu não estou recebendo tudo que Jesus veio me trazer. E se eu não estou Tá recebendo incompleto, tudo de né? Deus, exatamente por quê? Porque Deus, ele dá, né, livremente. Se a gente pedir, isso é lindo, não é, Mônica? Quando a gente pensa em Deus, ele dá livremente. Ele prometeu abundância. Ele não prometeu um corpo que funciona bem, ele prometeu um corpo que funciona extraordinariamente. Então, assim, se eu não estou vivendo esta abundância, né, o que eu posso fazer? Não é o que Deus pode fazer, mas o que eu posso fazer para mudar isso. Eu queria realmente trazer isso para a mulher, né? Uma reflexão, né? O que você tem feito pelo seu corpo? Como você tem demonstrado o amor pelo seu corpo? Porque eu digo que quando eu me alimento é uma forma de eu dizer para Deus, Deus, eu te amo tanto, 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 e eu reconheço que tudo que você me deu, né, que esse corpo, né, que não é meu, é teu, né, é realmente dentro do teu espírito, eu reconheço, né, todo o amor e recebe a minha gratidão nesse cuidado que eu tenho. Então, quando a gente pensa dessa forma, Mônica, o alimento ele toma uma outra conotação, né? Não é só o alimentar pelo prazer ou para ter um corpo bonito,